Tara, ali que sai aquela barrinha azul. Isso. Boa tarde a todos. Hoje, então, teremos a defesa de estágio da aluna Caroline Machman, com a banca do professor Ivar e o professor Marcos Noato. Então, Caroline, tu tem aí entre 25 e 30 minutos para fazer a apresentação e depois a gente faz a arguição. Então, novamente, boa tarde a todos. Vou apresentar para vocês a minha defesa de estágio, a qual realizei na Benvicia Limitada, distribuidora Agropartes. O supervisor de estágio foi o engenheiro agrônomo Erickson Nazário Pereira, com duração de 480 horas. E o período de realização foi de 19 de abril a 9/7 deste ano. Com relação à infraestrutura física atual, no qual eu tive contato, principalmente, foi com a balança e o setor de análise de amostra de grãos, o escritório comercial, os armazéns de silo, que na verdade eram 10 silos com capacidade de 100 mil sacos, 4 silos com capacidade de 30 mil sacos, além dos 3 silos de espera. O departamento de arroz, de beneficiamento de arroz, e a loja agropecuária, juntamente com o depósito, que ficam localizadas na filial de Araranguá. Bom, o arroz é o segundo cereal mais cultivado no mundo, sendo que o consumo mundial é de 54 quilos por pessoa ao ano. No Brasil, esse consumo é de 32 quilos por pessoa ao ano. Com relação à safra brasileira, 2 estados são os principais produtores, né? Que são Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Rio Grande do Sul é responsável por 70% da safra e Santa Catarina por 8% a 10%. Então, são os 2 principais estados produtores, né? Que correspondem a praticamente 80% da safra. Bom, a colheita do grão é realizada quando o mesmo atinge a maturidade fisiológica, quando ele tem em torno de 18% a 21% de umidade relativa. Com relação ao armazenamento de grãos, 2 propriedades são muito importantes, que estão principalmente relacionadas à absorção de água e à baixa condutividade térmica. No caso, com relação à absorção de água, o grão ele é um material higroscópico, ou seja, ele tem a capacidade de tanto de perder quanto de ganhar umidade, água, né? Então, por isso é importante, com relação à secagem, que a umidade relativa do ar sempre esteja mais baixa que a umidade relativa do grão, porque dessa forma a umidade vai fazer, a secagem vai fazer o papel dela, né? Que é justamente retirar a umidade do grão. Porque como ele tem essa característica de ser um material higroscópico, ele tem que chegar a um ponto de equilíbrio, né? E com relação à baixa condutividade térmica, é que nos silos em geral de armazenamento, pode ocorrer de formar determinadas bolsas de calor, devido à baixa capacidade do grão de transmitir, no caso, essa elevada temperatura que forma nas bolsas de ar para outras regiões do silo. Então, no armazenamento, 2 fatores são muito importantes, que estão intimamente ligados, né? Que é a temperatura e a umidade relativa, né? Se as duas estão em baixos níveis, diminui a taxa respiratória do grão, com isso ele tem mais tempo de sanidade dentro do silo, né? Sofre menos causas de deterioração causadas pelas taxas elevadas de umidade relativa e com consequente aumento da temperatura. Alguns agentes biológicos também interferem nesse aumento de temperatura e nesse aumento de umidade relativa. Por isso que em geral, né, no armazenamento, nos silos, são realizadas amostragens a cada 20 dias, justamente para avaliar essa sanidade do silo. Com relação ao beneficiamento do arroz, que nada mais é do que o arroz colhido, né, ele passa pelo beneficiamento justamente para atingir as características do mercado consumidor. E no beneficiamento, as formas para comercialização são principalmente na forma de arroz integral, que é o grão que passa apenas pelo processo de descascamento, contendo ainda 10% de farelo. O arroz polido, na verdade, é o arroz integral, onde foi feita totalmente a retirada do germe e do pericarpo, no caso o arroz polido é o arroz branco.
E o arroz parbolizado, parbolizado em geral, é aquele grão que passou por um processo hidrotérmico, ou seja, ele ainda com casca, entra em caldeirões, né, cuja água está numa temperatura entre 60 e 70 graus, fica ali por um período de 6, 7 horas. Posterior a isso, ele entra em estufas, cuja temperatura é bem alta, de 300 a 400 graus, passa por um processo de resfriamento. No caso do arroz parbolizado integral, ele passa por esse processo e é apenas descascado, e o arroz polido é descascado e passa por aqueles processos de polimento, né, e brunimento. Aqui, no caso, uma figura demonstrativa, né, do arroz integral, que apresenta o germe, né, o endosperma, e aquela parte do pericarpo, né, a camada externa com as fibras, as vitaminas, as proteínas, né. Então, no processo para produzir o arroz branco, essa camada externa é retirada e esse germe também. Então, ele passa por um processo abrasivo maior, né, justamente para tirar essas estruturas de fora e ganhar a característica mais lisinha, digamos assim. Com relação às atividades desenvolvidas, foram principalmente com relação à negociação da empresa com os produtores, seja essa negociação na parte de grão, seja na parte de insumos do agro, né? Com relação à parte de grãos, todas essas questões de negociações de preço, de apresentação de notas, eram todas realizadas na matriz, né? Aqui de Ermo, no caso de Ermo. Essas questões de negociações eram justamente para definir o preço pelo qual o arroz seria pago, né, ao produtor, ao fornecedor. Negociações essas que poderiam ser realizadas em loco, né, na matriz, onde os produtores iam, aguardavam na recepção até o atendimento, ou também através de corretores. A empresa conta com 2 corretores de arroz hoje no mercado, um destinado mais para as regiões do Rio Grande do Sul e outro para as regiões aqui de Santa Catarina. No caso, o Ermo, Turvo, né, Jacinto Machado, Sombrio, essas regiões mais próximas. Também o acompanhamento na recepção da matéria-prima, né, no caso a pesagem, a descarga, a avaliação inicial do grão e o acompanhamento na entrada do silo para beneficiamento. Além disso, o atendimento na loja agropecuária, principalmente referente à utilização da plataforma Agrotes, né, para emissão dos receituários agronômicos e posterior faturamento. Com relação às descrições das atividades desenvolvidas na pós-colheita e no beneficiamento de arroz, tudo começa com a entrada do caminhão, com a entrada do graneleiro no pátio do engenho. Ele aguarda, né, na fila e vai para a pesagem. Aqui, a gente pode observar, aqui é onde é realizada a pesagem, aqui é a balança. O balanceiro, juntamente com o seu ajudante, né, ou seu ajudante, eles sobem aqui nesse compartimento aqui para realizar a amostra do grão que está entrando na empresa. Né? Então, é realizada a amostragem na parte inicial, na parte mediana e na parte final, para determinar a porcentagem de impurezas, de umidade e defeitos no arroz. Posterior a essa pesagem, a essa amostragem, o caminhão se desloca para essa parte aqui que a gente chama de tombador, né? O tombador, que é para descarregar o grão. Enquanto o grão vai sendo descarregado, ele vai descendo aqui para essas estruturas aqui, no subsolo, digamos assim, né? E passa já por uma etapa de pré-limpeza, justamente para tirar todos aqueles resíduos indesejáveis para posterior facilidade na secagem do grão. Então, com relação à amostragem, então são retiradas 3 amostras, né, como eu já mencionei, aí vão passar por uma homogeneização. Toda aquela amostra retirada do caminhão vai passar por uma homogeneização e daí vai ser selecionado 500 gramas da amostra. Essas 500 gramas da amostra vão para uma máquina onde será determinada a impureza. Então, no caso, 500 gramas correspondem ao 100% da amostra. Ao entrarem nessa máquina aqui, vai ocorrer a separação de tudo que é impureza e vão se localizar aqui neste compartimento. Aí, então, depois de realizado o processo, é pesado. Então, nesse caso aqui, o teor a determinação da impureza foi de 2,9%. Posterior a isso, é feita a determinação de umidade. Nessa máquina aqui, pego, no caso, 100 gramas da amostra e colocados aqui nessa máquina.
Nesse caso aqui, deu 18,8% de umidade. Nos silos, o ideal é que essa umidade seja em torno de 11% a 13%. Tudo que tiver acima desse 13% ideal, né, sofre um desconto de 1,3%. Então, nesse caso aqui, a diferença de 18,8% de umidade para 13% corresponde a 5,8%. Então, esse 5,8% aqui sofre, né, 1,3% de desconto a cada porcentagem a mais de umidade. Então, 7,54% de desconto na amostra. Posterior a isso, é feita a determinação de grãos ruins, né? Através dessa base aqui, com uma luminária, a gente coloca 25 gramas de grão. Aí, através de uma pinça, a gente retira, né, todos aqueles grãos que são considerados ruins, engessados. Aí, separa e pesa. No caso, para o cálculo, para a determinação dos grãos ruins, como deu 2 gramas, como a gente pode observar aqui, e o 1/4 de 100 corresponde ao 25% da amostra, então o total foi de 8% de desconto de outros, né? Aparece como desconto de outros no ticket entregue ao produtor ou ao motorista, né? Após o final dessa determinação e pesagem. Então, com relação ao peso líquido, é o peso, né, do caminhão, né? Então, eu vou descontar a tara desse caminhão. Isso corresponde a 11.540, nesse caso aqui, que seria 230 sacos de arroz sujo, sem aqueles descontos de grão ruim, de umidade e de impureza. Então, eu pego esse valor em quilos, né, e desconto todos aqueles valores, que corresponde, então, a 188,24 sacos livres. Ainda, nesse departamento em que foi avaliada, né, feitas essas avaliações, ainda é feito um teste de engenho, um engenho de amostra, que nada mais é do que realmente acontece no engenho, só que, né, em uma amostra, digamos assim. Então, a gente pega 100 gramas, né, de arroz em casca e vai passar por o processo de esbramar, que nada mais é do que a retirada da casca. Após esse processo de esbramar, né, aqui nessa máquina aqui, esbramar, retirada da casca, ele vai passar por um processo de polimento. Posterior a isso, ele vai para uma triagem. A triagem é para separar o que é grão inteiro do que não é grão inteiro. O arroz, e daí é pesado, né? Os grãos inteiros são pesados, né? O arroz com menos de 60% de rendimento é destinado à parbolização, porque justamente a parbolização é realizada com o intuito de o amido funcionar como uma cola, né, para juntar o grão. E esse é o ticket apresentado ao produtor ao final desse processo, né? Antes dele entrar no tombador para descarregar, ele já está com esses tickets aqui. Na verdade, a balança libera três tickets, 3 vias de tickets, né? Uma via fica com a nota de entrada do produtor, né? Com a nota de entrada que fica na balança, aquela contranota do bloco de produtor, então ficam anexadas essas duas, o ticket e a contranota, e as outras 2 guias são entregues ao motorista, que posteriormente ele vai utilizar para fazer o acerto de frete, né? O acerto do frete é feito somente com a via que tem esse carimbo original. Então, o silo de espera nada mais é que o silo pulmão, é um silo de apoio no recebimento de grãos. Os grãos ali, eles já passaram por aquela pré-limpeza, porém ainda estão úmidos. Eles ficam ali temporariamente até ir abrindo espaço, né, nos silos de armazenamento e no silo de secagem. Então, ali eles sofrem uma ventilação de ar natural para evitar o aquecimento da massa de grãos, porque justamente eles se encontram com a umidade relativa elevada nesse momento. Então, aqui são os 3 silo-pulmão do engenho. Posterior ao silo-pulmão, o grão passa pela secagem. A secagem pode ser tanto de ar natural ou ar aquecido, até que atinja a umidade desejada, que é os 13%. Né? É um processo lento, porque é um processo que o ar tem que atravessar. Aqui a gente tem uma figura para demonstrar melhor, né? Então, ocorre a entrada do ar pela parte inferior do silo, ele atravessa a massa de grãos, né? Toda a massa de grãos, até sair do silo. O silo armazenador,
ele já recebe o produto pré-limpo após a secagem, né? E recebe a aeração através de ductos conforme a necessidade. Serve tanto para resfriar, resfria e uniformiza a umidade. O monitoramento desses silos são realizados através de sensores que ficam localizados ao longo do silo, e no caso da Bendo, eles ficam armazenados por torno de 6 a 7 meses, né? A temperatura na massa de grãos não pode ultrapassar 40 graus, porque a partir desses 40 graus já está causando, né, deterioração nos grãos. Com relação ao beneficiamento do grão, são feitas as etapas, né, de descascamento, o brunimento e o polimento, que quanto mais intenso esses dois aqui, ó, mais camadas são perdidas no grão. Posterior a isso é feita a seleção, que nada mais é do que classificar de acordo com selecionar, de acordo com as características físicas do grão. E juntamente com a classificação, que é separar por tipos, né, de acordo com a porcentagem de defeitos. Em seguida, a embalagem. Aqui, no caso, a máquina de brunimento, né, a máquina de seleção e classificação, e aqui a máquina de embalagem. Essa daqui, no caso, é a nota do bloco de produtor. Essa nota aqui que chega no engenho da Bendo. Ela chega como uma nota de depósito, porque primeiramente o produtor ele vai depositar ali e vai vender conforme a necessidade no momento que ele achar, né, que seja ideal para ele, né? Então chegam duas notas, duas contranotas de produtor ali na balança. Aí, quando é anexado o ticket, é encaminhado para o setor comercial. No setor comercial, é feito o lançamento dessa contranota no sistema. Então, fica lançado lá como nota de depósito, uma guia fica no sistema, para quando o produtor quiser vender, já está lá lançado, e a outra nota fica no próprio bloco do produtor, porque quando ele for dar baixa nesse bloco de notas, tem que ter a contranota da empresa anexada juntamente. Aí, no momento que o produtor quer vender o arroz dele, aí é realizada uma contranota de venda. Daí a gente realiza uma contranota no bloco dele de venda e faz o lançamento também no sistema da empresa. Aqui, no caso, é uma nota, uma contranota, né, lançada no sistema da empresa, que é uma entrada de mercadoria para depósito. Então, fica ali no depósito, né, no armazém, até o produtor decidir vender e a gente lançar uma outra contranota para ele. Agora, falar um pouquinho sobre as questões ali do faturamento, a emissão dos receituários e o cadastro de clientes e fornecedores. Como a Bendo, na parte do agro, iniciou esse ano, os rapazes da venda externa, né, os técnicos de venda, eles tinham que fazer um cadastro, né, um cadastro para a gente lançar no sistema da empresa e também na plataforma Agrotes, uma plataforma que é a parte do sistema. Então, para a emissão do receituário, a gente tinha que ter todas essas informações, né, com questão a propriedade, né, as culturas, a quantidade de hectares, enfim. A plataforma Agrotes, ela se originou em 1991, quando então a Agrotes Informática lançou essa plataforma. Uma plataforma principal, né, para o pessoal do agro, né? Então, para a emissão dos receituários agronômicos, uma forma, né, da orientação técnica formalizada, que surgiu a partir da lei dos agrotóxicos, né, devido ao uso indiscriminado. Então, que surgiu essa orientação técnica formalizada, uma forma mais consciente, né, de venda e de utilização dos insumos, digamos assim. Dos insumos não, dos defensivos, né, que também são insumos. Então, o profissional responsável pela emissão da receita são técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos. No caso da Bendo, tem um técnico agrícola, que ele é cadastrado no Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, e tem o termo de responsabilidade técnica. Então, ele é cadastrado na plataforma e é ele o único responsável de emitir as receitas e assinar as receitas. Para cada receituário, tem um máximo de 3 produtos. Então, aqui, uma imagem, né, de como é que é a plataforma Agrotes, né? Aqui, no caso, tem um ícone com a possibilidade de cadastro da propriedade, né, do produtor, do responsável técnico, no caso,
na Bendo é só um, mas pode ter mais técnicos vinculados, né, à empresa. Aqui demonstra todas as culturas, as pragas, as daninhas em geral e os produtos químicos, né, que têm prescrição para as culturas. Então, aqui é o cadastro, a identificação do produtor que é realizado, né, o cadastro com a inscrição dele, né, o que é o CPF. Aí, no cadastro da propriedade, é colocada a inscrição da propriedade, né, a inscrição do produtor. Pode ser vinculado mais de uma propriedade, né? E aqui é o sistema da empresa. Nesse sistema que são realizados faturamentos em geral, faturamento tanto de arroz quanto do agro, né? Então, aqui, na parte de grãos, normalmente são emitidos relatórios para os produtores. Então, todo o arroz que entra e todo o arroz que sai fica, né, armazenado nesses relatórios aqui. Tudo que é transferido também. Então, para ficar bem organizado no sistema, o número de ticket que o produtor tem é o que fica armazenado aqui nesse sistema, e o produtor, através do ticket, tem o controle, né? Entrou tantas cargas, né? Então, fica tudo aqui também no sistema. No caso das negociações que são realizadas em loco ali, ao vivo, com o produtor, com a gestora e com o produtor, então, ela mesma mostra tudo que entrou, tudo que sai. E no caso de negociações feitas por corretores, e no caso, quando eles vão às propriedades, eles levam todos esses relatórios para o produtor ter ciência, né, de tudo que ele ainda tem, porque muitas vezes alguns produtores optam por justamente acertar a conta do agro com o arroz que está depositado na Bendo, né? Então, mais ou menos por isso, na verdade, que são levados esses relatórios. No caso do pedido, do faturamento, né? Então, na empresa, normalmente os técnicos chegam com os pedidos, né? Eles têm as pastas de pedido, e daí, conforme a necessidade, eles vão liberando os pedidos para serem entregues. No caso aqui, nesse pedido aqui tem um nome, né? O nome do produtor, o endereço. Aí aqui tem 30 baldes de checkmate. Aí ele quer esse checkmate aqui. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou primeiro faturar a nota? Não. A primeira coisa que eu vou fazer é emitir o receituário. Eu emito o receituário primeiro justamente para ter na nota o número do receituário. Então, por isso que é feito esse processo primeiro. Aqui no pedido consta todas as informações de como que será feito esse acerto, né? Vai ser pago daqui 30 dias, é depósito, é cheque, é boleto. É o arroz que vai ser bonificado. No caso da bonificação de arroz, nada mais é do que quando o produtor, ele vai lá, ele tem a conta no agro e vai lá vender o arroz para acertar essa conta. Então, a bonificação é pagar R$1 a mais do valor do saco de arroz no dia. Então, se está R$90, como na época foi assim, né? Na época de estágio, o arroz estava R$90. Quando o produtor queria acertar para pagar uma conta do agro, era pago 91. Uma bonificação. Uma maneira de como a Bendo, a parte do agro entrou esse ano, uma maneira assim de ganhar o produtor, digamos assim. Com relação ao depósito lá da filial, né, de Araranguá, era uma sala, a parte dos agrotóxicos, né, era uma parte diferenciada do resto do depósito, né, com exaustores e um desnível, em caso de acidente, para não contaminar o restante das estruturas do depósito, enfim. Os produtos eram separados por lotes, além de serem separados como líquidos e também como grânulos e pó molhado. A entrada era somente do pessoal autorizado, com o uso mínimo do EPI. Não era o EPI completo, mas pelo menos a máscara, a luva e um avental era utilizado. Bom, com relação à minha conclusão, durante o estágio, eu pude pegar uma parte assim que é bem diferente, né? Que nem todo mundo tem essa possibilidade, que é a parte do grão, né? A parte que tu vê, o produtor passa tanto tempo assim, sofrendo tantos problemas, às vezes, com relação às condições climáticas, quando o arroz ainda está a campo, né? Então, tu vê que ele passa por uma série de dificuldades, às vezes ele tem que fazer uma aplicação, mas o tempo não colabora,
Ou então, às vezes, ele precisa de um insumo e daí, às vezes, a entrega não acontece no tempo certo. Então, ele chegar ao final da colheita, né, entregar o grão, fazer o acerto de contas, ver a satisfação dele. Então, eu pegar essa parte de interagir com o produtor nesse momento final de safra, ver toda a gratidão dele, né? Além de que eu peguei uma parte que a gente não vê muito, assim, com relação aos estágios, né? Eu, graças a Deus, pude pegar essa parte ali do beneficiamento, uma parte que eu nunca participei, então foi muito importante aí para o meu crescimento, né? E também poder participar ali da parte do agro ali, da parte de faturamento, dos receituários, ver aquela parte toda de orientação, né, que é dada através do técnico para o produtor. Então, só isso mesmo. Agradecer e abertas às perguntas. Vamos passar, então, a parte de perguntas. Eu não sei se o Marcos ou o Ivar têm preferência de iniciar. Como é que vamos fazer? Fiquem à vontade. Eu acho que o Marcos, como é a parte mais de agricultura 2, né, a parte de plantas de lavoura, né, trabalha mais com arroz, né, eu vou ter mais aqui uns detalhezinhos, né. Acho que eu passo para o Marcos, que é mais a área dele, né, Marcos, a parte Agri 2, parte de culturas anuais. Eu sou mais frutas, né, mas eu acho que daí para fazer um fechamento aí. Tudo bem. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer pelo convite, essa oportunidade de estar aqui presente e aprendendo também. Excelente a tua apresentação, Carolina. Então, essa revisão que você trouxe de beneficiamento, todas as etapas, as imagens, então ficou bem claro. A parte também do sistema Agrotes, que é uma coisa que só quem realmente está lá dentro de uma empresa tem acesso, né? Então ficou bem didático e depois eu vou pedir para a professora essa gravação, tá? Vou pegar colar algumas imagens que ficou bem legal. Até fiquei bem curioso, porque assim, o nível de informação que você trouxe é como se você tivesse passado um ano de estágio, assim, a impressão que eu tive. Então, foi bem... Porque a parte de beneficiamento, para a gente que eu trabalho um pouquinho mais superficial com o pessoal do técnico, com beneficiamento, a gente tem a noção da série de etapas, enfim, que os tipos de arroz que você também mostrou e o detalhamento que passa desde que o caminhão chega lá até os procedimentos de negociação. Então, é uma seara, né? E ali você apresentou todas as etapas. Então, tá de parabéns. Obrigada. Com relação, eu vou ser bem breve, tá? Porque o relatório eu gostei bastante da forma como foi escrito, uma forma bem clara, deu para entender, e a tua apresentação veio só para confirmar isso. Só algumas sugestões, eu nem vou te mandar a cópia do relatório, porque eu acho que nem tem pertinência, algum detalhezinho que outro que para mim é de pouca relevância. Só fiquei um pouco curioso na questão da capa, tá? Dá uma olhadinha na capa, me parece que tem alguma questão de formatação. Eu acho que em alguns modelos é colocado o nome dos membros da banca, então me parece que a tua não tinha. Dá uma olhadinha nisso. O objetivo geral e específico também existe um ponto separado do texto para essas partes. E alguns momentos, principalmente na parte de beneficiamento, você teve alguns parágrafos grandes assim que ocuparam meia página. Então, só cuidar nesse ponto. Eu sei que são todas informações conectadas e eu também tenho um pouco esse hábito de criar parágrafos grandes, mas até porque não sei exatamente o que você vai seguir na tua carreira, mas na redação é interessante que a gente divida em mais parágrafos. Tá certo. No resumo também, o resumo é uma sugestão que você faça a indicação do nome da empresa e do período do estágio. Eu vi como que você fez, já apresentou as atividades, achei bem bacana, deu para entender também a importância que o estágio teve na tua formação, mas me parece que ali você não indicou o nome da empresa e o período de estágio,
e às vezes algumas pessoas que pegam só, leem o resumo, acho que fica mais fácil, tá? Só uma sugestão. Bom, com relação às perguntas, primeira questão, como era a tua rotina lá, o teu dia a dia? Um dia tradicional, porque você teve tanta parte de grãos, daí você também teve a oportunidade de trabalhar nessa parte de agropecuária, loja agropecuária, que até você menciona que a empresa está iniciando com relação a esse ramo, e é bem importante a gente saber disso, até para, dependendo da tua diagnose, até direcionar a empresa para outras pessoas que têm desejo de fazer. Bom, então, assim, se fosse quantificar o período que eu, por exemplo, fiquei mais relacionado à parte de faturamento e receituário. Então, o estágio tem 3 meses. Eu diria que 1 mês foi nessa parte de faturamento e receituários. Então, foi 1 mês que eu fiquei indo direto para Araranguá, né? Que era onde estava ali o depósito, enfim, onde as coisas ocorriam mesmo relacionadas ao agro. Então, quando eu iniciei o estágio, a loja não estava aberta ainda, mas as questões de faturamento e o receituário já eram realizadas, porque desde janeiro o pessoal já estava a campo, né, trabalhando e vendendo, enfim. Então, em torno de 1 mês eu fiquei indo para Araranguá direto. Aí, quando abriu a loja, eu fiquei umas 2 semanas com a loja aberta ali, e 2 semanas, digamos que enquanto a loja não estava aberta, eu ia lá para fazer essas questões, porque eram 3 cargas por semana, então eles precisavam mesmo de ajuda ali também, né? Porque só tinha um técnico, né? Então, claro que inicialmente ele me acompanhava, mas enfim, a parte de faturamento, aí eu já pegava, já ia fazendo, depois ele só conferia. Então, foi mais assim para dar essa mão para ele. O restante foi mais relacionado ali no acompanhamento das negociações. Quando o produtor chegava lá para acertar o arroz, então toda a parte ali das contranotas que chegavam ali no comercial, como só tinha uma pessoa também que ficava ali naquele setor, e esse ano foi um ano bem atípico lá na Bendo, porque como teve esse pessoal do agro, eles tentaram puxar, né, todos os produtores para botar o grão ali no engenho, né? Então foi um ano que teve muita participação, né, do produtor ali na venda. Então tinha bastante contranota para lançar. Então eu ficava nessa parte de lançamento das contranotas. Aí quando o produtor chegava lá quer vender o arroz que ele depositou. Aí eu mesmo ia lá, preenchia no bloco de produtor dele, né? Aí já pegava as contranotas do sistema e anexava no bloco dele. Então, e o acerto de frete também. O acerto de frete foi um procedimento que eu realizei também praticamente sozinha. Claro que no início com acompanhamento, mas depois eu fui pegando. E daí a parte de acerto do arroz mesmo foi mais um acompanhamento, porque daí como é uma coisa assim mais... como é que eu vou dizer assim, mais interna mesmo, porque tu querendo ou não, lida com dinheiro, né? Tá pagando ali, então era uma coisa que era mais a gestora do comercial que realizava, mas eu acompanhava ali também. Então, desculpa, te atrapalhei, mas até com relação a isso eu fiquei bem curioso, porque você falou que teve ali essa presença no momento da negociação, e agora você também citou isso. Eu fiquei curioso, assim, para entender um pouquinho como que é essa dinâmica, como que é essa conversa, quais são os fatores, o que te chamou a atenção, assim, naquele momento, na hora de discutir esse ponto, que, claro, eu concordo contigo, tá todo mundo trabalhando para ter dinheiro, né? Sim. Então, o que acontece? Toda segunda-feira, digamos assim, a empresa, na verdade, tem 3 sócios, né? Tem 3 sócios e os corretores de arroz. Um sócio, que é o sócio majoritário, digamos assim, que é o seu Arno, juntamente com os corretores de arroz, eles fazem uma análise de mercado. Então, durante o período de estágio, o arroz teve muita pouca oscilação. Então, ele se manteve ali em 90, 85, enfim. Aí, eles se juntavam, os 3, né? E estabeleciam, através, né, do que eles estavam observando, o arroz essa semana a gente vai fechar 90. Aí ficava aquele preço, né? Aí chegava o produtor lá para acertar. Aí o produtor chegava lá, guardava na recepção, enfim, conversava com a gestora. Mas o que acontece? Quando o produtor chegava lá na empresa para acertar,
ele já tinha tido como uma pré-conversa com o corretor de arroz. Porque, como eu mencionei, tinha o corretor de arroz do Rio Grande e o corretor daqui de Santa Catarina. Então, eles já iam com uma pré-conversa. Eu acertei com o corretor tal que ele vai conseguir me pagar um pouquinho a mais no arroz, porque eu deixei bastante quantidade aqui esse ano, e daí agora eu estou comprando com agro. Então, era assim. Daí, obviamente, né, que se o corretor não estava lá no momento, ela confirmava com o corretor, né, para pagar certinho. Mas era assim, não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, sim, respondeu. E fiquei curioso. Tem diferença, assim, você notou que teve muita diferença até com relação a esse nível de negociação? Você diz que o preço não oscilou tanto, mas entre produtores, tu teve alguma noção, assim, de sentir, opa, esse aqui, talvez por trazer um arroz mais limpo, enfim, ter um histórico diferente? Sim, claro. Não geral, assim, né? Mas muito poucos produtores, assim, desde da época que o seu Arno estava mais relacionado ao transporte. Então, aqueles produtores que são realmente mais chegados, e ele sabe que é um arroz bom mesmo, que chega lá com menos impureza, né? Com menos teor de umidade. Então, um produtor que o seu Arno, né, no caso, já conhece, já tem aquela noção de como é que é o arroz dele, aí, claro, se estava 90, às vezes ele pagava 92, mas daí também não pagava o frete, né? Ou então também, se pagava um pouco melhor no arroz, também era descontado um pouquinho do frete. Apesar de que tinha, no caso, uma tabela, né, com a relação à quilometragem que o produtor, né, tinha para levar o produto até o engenho. Mas, claro, nesses casos assim mais justos, digamos assim, era uma negociação um pouquinho diferente, mas em termos gerais não oscilava tanto, assim, não tinha tanta discriminação entre um produtor e outro, era mais nesse sentido. Não, entendi, ótimo. Não, era realmente para ter essa noção, já que você teve esse contato mais de perto. Uhum. Eu fiquei um pouco curioso também com relação à casca de arroz. Você falou que a casca de arroz é utilizada também pela empresa. Sim. Ela é utilizada 100%? Fica alguma sobra? Que talvez seja, que talvez até porque a gente, dentro da instituição, a gente utiliza bastante e sempre é uma procura. Olha, assim, pelo que eu percebi, pelo que eu conversei no período que eu acompanhei o beneficiamento, eles utilizam toda a casca de arroz justamente para abastecer as fornalhas, né? Então, pelo que eu percebi na conversa, assim, né, com o pessoal ali, totalmente utilizada. Posso estar um pouco enganado, mas a minha interpretação da conversa é que era totalmente utilizado no engenho. Não, tudo bem, era só uma questão, porque realmente a gente ali dentro da instituição, a gente sempre procura fornecedores, né, de casca de arroz, porque a gente acaba utilizando ali uma certa quantidade. Sim. Não, eu até posso confirmar isso daí também, né? Porque, como o professor disse, se a escola tem interesse também, né? Posso confirmar se realmente é total utilizado, né? Na minha percepção, como eu falei, eu entendi que sim, mas não custa eu averiguar isso também. Tranquilo. Se me der uma parte, Marcos, não claro, é só a por questão, favor, né, claro. porque a casca de arroz ela é muito utilizada ali no setor de silvicultura, né, na produção de sementes e mudas, né, e tudo. Aí se a empresa já vende, né, eu acho que é isso que o Marcos quer dizer. Se ela tem lucro com a casca de arroz já pré-carbonizada, né? Não, Ou é só pegar e levar embora e tá de graça, né? Por isso que o Marcos perguntou, eu acho, né? Não, dessa parte de comercialização da casca mesmo, acredito que não. Tudo bem. Não, é mais curiosidade também. Você falou da parte de emissão do receituário e até mencionou que tem um profissional, né? A gente acaba falando, até dentro da disciplina, a gente usa mais ART, né? Por causa da anotação da responsabilidade técnica, e fala mais do CREA, né? E você até no relatório menciona CFTA, TRT, enfim. Por que você acha que é um profissional só? É uma questão relacionada a custo para ter um profissional só destinado para receita, porque pode ser tão variado, né? Ou mesmo pode sobrecarregar um determinado profissional, algum tipo de problema que venha acontecer em função de fiscalização. Tu conseguiu ter essa noção lá durante o período de estágio?
No momento, realmente é só um, mas a perspectiva é de aumentar esse número de pessoas responsáveis por isso. Até porque a matriz, né, a matriz do agro vai ficar localizada ali no ermo. Então, digamos assim, vai dividir essa questão de faturamento e de emissão, porque a matriz vai estar efetivamente instalada. Então, eles obrigatoriamente eles vão ter que contar com outro profissional para emissão, né? No momento, só tinha um, porque é início, né? Eles iniciaram agora esse ano também, para ver como é que ia o negócio, mas e como só tinha ali a filial, foi por essa questão de só ter um responsável, mas a intenção é de ter mais contratações, né? Nessa parte técnica, digamos assim, para emissão, né? Não, claro, não, é ótimo até para vocês, né? Sim, sim. Futuro. E é porque eu fiquei pensando assim, como a empresa ela vai pegando uma fatia, né, dentro do agro ali da região e acaba, às vezes, um profissional trabalhando com várias culturas, acho que nem sempre consegue ir no local, até isso eu ia te perguntar, porque você falou que tem essas visitas, enfim, o pessoal está saindo direto, mas eles conseguem realmente ir na propriedade ou ficam com relação àquela nota lá que você mostrou Não, do... não. Ao total, são 11 técnicos a campo. Então, cada técnico, ele faz a parte de assistência e também faz a parte de comercialização. Então, como são 11, são 2 que ficam para a região do Rio Grande do Sul e o restante que fica para as regiões aqui de Santa Catarina. Então, aqui em Santa Catarina é bastante dividida as regiões. Então, os técnicos conseguem, né, dar assistência e a partir da assistência fazer a venda, né? Eles quase que não ficam na loja. Assim, às vezes eles tentavam, né? Tô falando quando eu estava ali fazendo estágio, um dos técnicos é um técnico por dia. Então, na segunda-feira é um técnico, na segunda-feira é o outro, justamente para auxiliar esse técnico responsável pelas receitas. Às vezes chega um produtor lá com uma dúvida mais específica, enfim, e daí ele já está lá para auxiliar, né? Mas no caso ali da emissão do receituário é só um para assinar, mas durante a semana sempre tinha um técnico a mais, né, para contribuir. Claro, não, ótimo. Não, e é como tu falou, de repente, ao longo dos anos, a empresa vai aumentando, né, esses registros e essa responsabilidade vai sendo mais compartilhada no papel, né? Sim. Uma coisa que também não vi no teu relatório, e gostaria de te perguntar, então, é sobre aqueles pontos positivos, pontos limitantes e sugestões administrativas. Você colocou que você viu muita coisa, mas e as coisas negativas, o lado negativo e até as sugestões, já que você também teve essa capacidade de enxergar esse detalhamento, o que você consegue que indicar, opa, mexendo aqui ou mexendo ali, talvez melhoraria a eficiência da empresa de uma maneira geral. Juntamente com o lado negativo já vai a sugestão, né? Principalmente relacionado ao número de pessoas no atendimento com o produtor, né? Porque, como eu mencionei, era uma única pessoa que era responsável por fazer a compra mesmo, né? Por comprar o arroz. Ela que fazia, tipo, chegava, né? As orientações para ela, mas era ela que efetivamente ia lá no sistema, que fazia a compra, que fazia a transferência. Então, uma pessoa para a safra inteira é um pouco complicado. Então, acho que a principal não é defeito, né? O principal ponto negativo, assim, é o número de pessoas. É um número de funcionários muito reduzido que a empresa tem. E ela abrange, é o grupo Bendo, né? Então, ela abrange várias áreas. Ela abrange a parte de transporte, né? A parte do comercial de arroz e agora a parte do agro. Tudo bem, a parte do agro, concordo com o professor que ali é a questão de ter mais técnicos ali na efetivação ali da realização da receita, né? É um quesito, mas também nas outras áreas da empresa, ali na parte comercial, pela minha percepção, deveria ter pelo menos mais umas 2 pessoas para fazer essa parte ali da contranota e a parte do acerto de contas com o produtor. Acho que se limita mais a isso, assim.
as minhas colocações, mas ao pessoal, né, que trabalha ali, a quantidade, né, digamos assim. Sim, não, tranquilo, porque realmente você teve essa noção, né, de a correria que realmente tem dentro de uma empresa, e para dar conta de tudo e manter a qualidade é sempre um desafio, e às vezes a opção é contratar mais gente. Tanto é que nessa parte ali que eu tive mais acesso durante o estágio foi justamente a parte do grão, porque era muito arroz entrando, então, assim, foi a parte que precisou mais de mim, digamos assim. Então, por isso que eles me colocaram mais ali para contribuir, porque senão, vou dizer a experiência da gestora ali do comercial ali da casca. Ela chegava, era 7 horas, às vezes era 9 horas da noite, ela estava ali ainda, né, para fazer essas questões, né? Então, bem corrido, assim, bem complicado, muita coisa, assim, para uma única pessoa, né? Mas... Sim, e não dá para, porque assim a fila vai aumentando, né? Sim. Caminhões, A e não cada dá ano, para. a cada ano, né, a tendência é aumentar mais, né? E um ponto também é que esse ano o seu Arno ali, a Bento, no caso, foi a empresa que mais segurou o preço do arroz a um preço alto. Então, quando estava a 90, as cooperativas estavam tentando baixar o arroz e o seu Arno não, vai ficar 90. Então, esse foi um fator que contribuiu para, né, para essa entrada cada vez mais do grão, né, no engenho. Então, os produtores queriam vender, estava bom preço, imagina, e a Bento estava mantendo aquele preço. Tanto é que até gerou um certo problema ali na hora ali do pagamento, né? Porque era muito pagamento. Então, foi bem apertado, assim, para a empresa dar conta de acertar tudo isso, né? Mas, enfim. Entendi. Não, perfeito. Essas são as minhas colocações. Mais uma vez, agradecer o convite seu e também da professora Jéssica e desejar sempre sucesso aí. Obrigada. Vou providenciar esses ajustes aí que o professor mencionou. Vamos passar então ao professor Ivar. Ok, muito obrigado então por ter colocado na banca, né? Eu acho que tanto a Jéssica como a Caroline, né? A Caroline sempre foi uma aluna exemplar da minha turma, sempre era nota 9,5, 10, né? Então, eu acho que ao ler o relatório, eu já percebi, né, que li uma vez, li duas, tentando procurar erros, né? Então, foi muito pouco, né? Então, parabéns tanto para a Caroline, tanto para a Jéssica, né? Eu acho que na precisão, da qualidade do relatório, como também da apresentação, né, para a tua oralidade, né, uma pessoa que, uma agrônoma que vai trabalhar aí fora, né, então, meus parabéns pela oralidade também, pela escrita, né, e tanto a Jéssica como a Carol, né. Alguns detalhezinhos aqui o Marco já comentou, nem vou plotar, eu costumo plotar, né, o texto, né, mas como eu achei pouca coisa, né, então tem alguns detalhezinhos ali que o Marcos comentou, nossos nomes ali só, a palavra campus, é itálico, teve um parágrafo ali, teve mais um detalhezinho que eu não achei, que é a bibliografia guerra. Eu não sei se eu olhei 3, 4 vezes, eu não achei, mas é só uma bibliografia, vai estar em amarelinho lá, depois eu passo para ti, só verificar. Tá. Uhum. Eu passei várias vezes, não achei. Pode ser que tu tenha, né? A gente passa e às vezes não, né? E não encontrei, porque eu tenho o hábito de 2 computadores. Eu tenho um computador que eu boto a bibliografia aqui do lado, e aqui eu vou lendo o trabalho. Apareceu a bibliografia, eu vou amarelando lá, né? Amarelou. Bom, mas essa aqui não consigo amarelar, né? E volto para trás. Não deu certo. Então, Não, eu inclusive segui essa técnica de ir amarelando, mas por nada. Pode ser que essa guerra eu tenha me passado, então só para não é por isso não, né? Só para dar uma verificada ali, mas Sim. pela excelente qualidade do teu trabalho, né? Não quer dizer nada isso, né? Só o aspecto dentro do arroz, né? Eu acho que hoje, né, que a medicina vem voltando bastante o aspecto do arroz integral, né? Então a empresa ela se preocupa com esse aspecto de qualidade de alimentação, né? Porque o arroz polido, o arroz liso, né? O branco e mais integral, Uhum. o arroz preto, né? Arroz vermelho, tem gente já vendendo arroz vermelho, arroz preto, que eram plantas daninhas, né? Hoje são consumidos, né? E entram na nossa dieta alimentar. A empresa tem um foco para isso ou não? Não. Por enquanto ainda não. Exatamente, que nem o Marcos falou, né? Vocês, alguns detalhezinhos aí que o Marcos falou, pode botar os aspectos positivos e negativos. Isso é ruim, né? Para colocar aqui, né? Porque pega mal para a empresa, né? Então, lógico, tem que colocar assim algumas coisas
que não também danifique a empresa, não danifique a escola, né? Então esse é um aspecto que a gente não coloca, né? Então isso é importante para contribuir, ou dar umas contribuições que ela pode melhorar no arroz, né, integral, no arroz, né, que vai fazer um trabalho melhor para a saúde, né, mano? Isso é uma tendência, né, da medicina, né, da qualidade de vida, né, o arroz integral. Outro aspecto que pode colocar, né, que o arroz depois de carbonizado, pré-carbonizado, pré-queimado, parcialmente queimado, né, tem as fábricas de bala, né, em Jacinto Machado, sei que elas queimam bastante, e vem para a escola aqui, que nós utilizamos aqui na horticultura, né, como, né, o nosso substrato padrão. Então, o que tem ali, né, de importância, né, que tu comentou, seria levar um adendo, né, para a empresa e para o quê? Agregar valor, né, eu acho, para a empresa, até para vender esse produto, né, lógico, né. Eu sei que lá na escola, na URGS, né, tinha a Telene, que era campo, né, que era professora de floricultura. Eu cansei lá de pegar um latão lá e queimar a casca de arroz, porque nós fazíamos substrato lá, né, para floricultura, para mudas, produção de sementes, né. E aqui na horta, na escola, desce 2, 3 caminhões ali de casca de arroz, então, porque já é um substrato importantíssimo ali, né, para nossa germinação de sementes. Então, é uma maneira de agregar valor, não que, né, até o Marcos comentou ali, né, o que eles fazem, que a casca que é importante. Então, é uma questão que a empresa pode agregar valor, né. Sim. Uhum. Eu acho que nas considerações aqui tu fosse bem sutil, né, bem importante, mas eu acho que o estágio, o que para ti, né, o estágio acrescentou, tu colocasse bem ali, né, na formação, né, do engenheiro agrônomo, né, mas tu como engenheiro agrônomo hoje, no campo, quais são as principais dificuldades que tu encontrou, as principais facilidades de fazer o estágio e como deveria ser os próximos estágios, né, talvez até para efeito de curso de agronomia, né, o que tu achou do estágio em si para ti, né, para ti foi importante, o que deve melhorar, o que, né, Sim. até para a coordenação, né, que ela possa já dar opiniões para melhorar o nosso curso e a qualidade das nossas notas. Não, eu acredito que assim, o estágio, além de ter contribuído muito para minha profissão mesmo, contribuiu muito para o meu pessoal também, né? Porque tudo é relacionamento. Tudo é relacionamento com o produtor, do início até o fim. Então, cada produtor, ele te ensina alguma coisa também. Então, às vezes, eles apresentam muito mais conhecimentos para a gente, assim, que às vezes a gente nem faz tanta ideia assim, né? Então, essa parte do convívio direto, principalmente ali na parte final, que daí dá para a gente conversar mais sobre realmente o manejo deles, teve diferença de uma safra para outra, o porquê que será que foi diferente. Então, essa parte de conversação, eu que tenho, assim, eu encaro que eu tenho um pouco mais de dificuldade para conversar. Então, ter contato com isso, assim, no meu estágio, então, acredito que contribuiu e muito, né? A gente vai aprendendo, tudo é experiência, né? Conforme a gente vai encarando aí as coisas, a gente vai crescendo mais, né? Criando mais. Lógico, tá, vai soltando a timidez, né? Eu também era muito tímido quando eu fiz agronomia, fiz meus estágios também na Skill Pecuária, né, em produção de maçã, 3 meses lá, né? Então até apresentar e aquela timidez, né? Mas isso a gente vai aprendendo, é um aprendizado, né? Eu acho que tu tens o Vai indo com o potencial, tempo, né? lógico, acho que agora só se, né, tá no mercado de trabalho, tu tem um potencial enorme, né? Então, da minha parte, né, tu só tocar para frente. Da minha parte seria isso, Jéssica, e só tenho que agradecer a Caroline, parabenizar ela, excelente aluna, foi uma excelente aluna, né, da minha parte, também da qualidade da apresentação do trabalho, qualidade da apresentação, tanto do relatório como da apresentação, fico muito grato, parabéns aí. Muito obrigada. Então, agradecer a presença da banca, né, do professor Marcos, professor Ivar, que aceitaram, então, o convite para estar aqui hoje, contribuindo aí na correção do relatório, arguindo, né, a Caroline. E também o pessoal da coordenação lá de extensão do CEGEX, que está presente aqui com a gente, também já vão percebendo as empresas que são boas ou que não são tão boas para o estágio, né? Então, gosto bastante da participação do pessoal. Hoje, na presença da Lidiane, né? Então, agradecer também a presença deles, que acho que esse acompanhamento deles lá na ponta final também é bem importante, né? Eles direcionam aí para o estágio, eles acompanham e depois também finalizam aí vendo como
efetivamente foi. Penso que é muito bom, muito importante. Então, agora eu vou pedir que permaneçamos só os membros da banca para fazer a avaliação. E aí, Caroline, quando a gente finalizar, daqui um pouquinho, eu já te chamo para te informar a nota. Tá bom? Então, tá certo, então. Obrigada a todos, então, mais uma vez, né, pela participação aí. Agradecer a professora Jéssica por ter contribuído aí muito na correção, né? E ao professor Ivar e ao professor Marcos, a todos, né, que estão participando aí. Muito obrigada mesmo, tá? Então, até mais. Até daqui um pouquinho. Até. Eu vou parar a gravação.